Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre reforços que Admar Lopes entregou ao Vasco com o ataque sendo prioridade. Falarei também sobre as sondagens que o Vasco vem recebendo pelo zagueiro Lucas Freitas e sobre o interesse sem sucesso do Gigante da Colina no volante Alexander, ex-fluminense. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, comece falando a respeito da lista de reforços que Admar Lopes entregou ao Vasco com o ataque sendo prioridade. Admar Lopes chegou há poucos dias ao Rio de Janeiro e, enquanto ainda se adapta ao Brasil, o novo diretor trabalha com a direção do Vasco para aumentar a lista de alvos para o ataque, posição que é a maior carência do elenco e prioridade na próxima janela de transferências. O diretor português, reconhecido pelo trabalho de scout que teve na França e em Portugal, indicou reforços. A lista agradou bastante a direção, que vem analisando os nomes com cautela para abrir negociações. Um deles é o de Andrés Gomes, do Rennes, que o GE noticiou nesta quarta-feira. O novo diretor do Vasco apresentou nomes do futebol sul-americano e também outros jogadores do futebol português, o qual conhece bem. Alguns já eram mapeados pelo scout do clube, outros foram novidades, como o caso de Gomes. Entre os nomes de Portugal está o atacante Félix Correia do Gil Vicente, que teve destaque com 13 participações em gols em 34 rodadas na Liga Portuguesa. O jogador já era monitorado pelo Vasco, mas sinalizou que não tem vontade de atuar no Brasil nesse momento. Infelizmente, seria um bom nome, na minha opinião. Novos nomes depois da insistência com conhecidos. Uma tônica da última janela de transferências do Vasco foi a insistência em nomes que já haviam sido procurados em outros momentos pelo clube. Um exemplo disso foi a própria contratação de Garré, que recebeu uma investida da direção vascaína no meio de 2024, mas só foi contratado mesmo em fevereiro de 2025. A insistência do Vasco em outros nomes também virou novela, Brian Rodrigues, do América do México, talvez seja o maior exemplo. O atacante foi procurado pelo clube nas últimas 3 janelas e ficou próximo de ir para São Januário no início de 2025. Mas os mexicanos, depois de negociarem e aceitar os valores oferecidos pelo Vasco, disseram que só liberariam o atacante no meio de 2025. E com isso a negociação melou. Vitor Sá foi outro nome que o Vasco mapeou no início de 2025 e voltou a tentar nos últimos meses. O clube, no entanto, considerou o atacante caro. O fato de não ter um potencial de revenda também faz a direção carioca recuar. Agora, com novos nomes no radar, o Vasco estuda outras possibilidades no mercado. Admar Lopes debateu os atletas com o scout vascaíno e apresentou a lista de jogadores a Fernando Diniz, Pedrinho e Felipe. Tomara que tragam mesmo reforços, como eu vou sempre bater na tecla aqui, para o restante da temporada, porque a gente precisa de fato de reforços. E como o giro de hoje não para, vamos de mais notícias. Segundo o canal Na Torcida Vascaínos apurou, o Vasco vem recebendo sondagens pelo zagueiro Lucas Freitas. Fontes ligadas ao Cruz Maltino confirmam que há interesse de clubes da Turquia e da Rússia e propostas mais concretas devem surgir até o final da temporada. O empréstimo foi feito sem custos ao Vasco, com um acordo de divisão de direitos econômicos em 50% para cada clube em caso de venda futura. Hoje, Lucas Freitas é titular absoluto na zaga do Gigante da Colina. Além disso, o zagueiro Luiz Gustavo também foi alvo de sondagem de um clube do Oriente Médio. Como eu falei num vídeo que eu gravei, vou deixar aí no card, você termina de assistir esse e depois volta no card para assistir. Com o cenário em movimento e a possibilidade de saídas na defesa, o Vasco já avalia ir ao mercado em busca de um novo zagueiro para a sequência da temporada. Será, gente? O que você acha a respeito disso? Deixa sua opinião aí nos comentários. Agora, uma rápida e última notícia para você que me acompanha aqui é que, segundo o Bruno Murito, o Vasco sondou a situação do volante Alexander, ex-fluminense, mas os valores foram completamente fora da realidade do clube. Há outros nomes mapeados com a aprovação de Fernando Diniz e do Departamento de Futebol do Vasco. O clube tentará a contratação de um volante e um atacante de lado com nível para o time titular. E que venham os reforços, Assim espero, porque como eu vou mais uma vez ficar repetitiva nos meus vídeos, é sobre reforço, a gente precisa, Afinal, nós ainda estamos na Copa do Brasil, Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que não é nada fácil.
e é muito longo. Então, de fato, o Vasco precisa trazer reforços nessa janela para a gente ficar um pouco mais aliviado, né? E tentar alguma coisa no restante da temporada. Vamos torcer, o que nos resta é isso, né? Muitos nomes sendo especulados, alguns já disseram não, que não vem, alguns são considerados caros, né, pelo clube e infelizmente não vem, talvez até felizmente, né? Mas é aquilo, vamos com tudo, vamos para cima, vamos em busca de reforços, vamos buscar quem queira jogar, quem chegue para ser titular, porque a gente precisa muito. E é o que todos nós torcedores queremos, com certeza, para o nosso clube de regatas Vasco da Gama. No mais é isso, você ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito, está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui no canal, está aqui pela primeira vez, se inscreva, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E ative o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos, para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante com a Vascaína aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas, tchau, valeu!